preliminares no mérito, ele dou provimento para rejeitar as impugnações formuladas pelo Ministério Público Eleitoral, pela coligação Primeiros as Pessoas e pelo Partido Popular Socialista de Balneário Gaivota, reformar a sentença e deferir o pedido de registro da coligação Gaivota no rumo certo. Então, Excelência, senhor presidente, é como voto nesse processo. Em discussão, o voto do eminente relator. Acompanho, né? As provas, o relator menciona que não há prova concreta. Não, com certeza. E convincente, e até para dar, porque segundo eu percebi aí, eram três chapas, duas foram impugnadas. Era o seguinte, pelo que eu entendi do processo, eles estavam em conversação, um determinado número de partidos que se reuniram. Os partidos, eles se reuniram e teriam debatido e concluído que deveriam se coligar. Entre esses partidos estava o PPS, estava o PP, estava o PDT e estaria o PSDB e em determinado momento, segundo os impugnantes, né, que isso teria sido fechado. Isso teria sido fechado. E que depois... Como a sonora batida de martelo. Isso, no dia 30 isso fechou. E que depois, no dia, quando da apresentação do requerimento lá, do registro de candidatura, apareceu uma outra ata com uma outra composição. Porque aí o PT saiu, o PMDB entrou naquela composição e o PPS ficou excluído. E daí foi que houve a denúncia do seu Mori, dizendo que teria havido uma fraude porque a convenção já havia sido terminada e que, a posteriori, eles teriam entrado num outro entendimento para se compor e formar uma outra chapa, uma outra coligação que teria sido fraudada, que daí então a ata teria sido fraudada. O magistrado, ele chegou a essa conclusão e ele acabou dando provimento ao recurso à impugnação do Ministério Público, mas eu na análise da prova, eu não vi que isso tivesse acontecido. Pelo contrário, a prova, no meu modo de ver, pelas circunstâncias dela, ela mais está se encaminhando para o reconhecimento da veracidade, digamos, do documento, né? Do documento, daquilo que foi feito, a infirmação trazida pelo PPS e pela coligação impugnante, a fraqueza dela não derrui o conjunto que me faz concluir que nós estamos chegando quase que à certeza absoluta em torno da validade daquela convenção. Mas, Juiz Portelinha, mesmo que, senhor presidente, mesmo que exista alguma dúvida, né, eu acho que na dúvida o tribunal tem que permitir a inscrição da coligação e para que o povo tenha condições de escolher. Na dúvida, se nós tivéssemos certeza absoluta, evidentemente que nós teríamos que inviabilizar. Mas na dúvida tem que permitir que o povo se manifeste, que o povo vote. Se Vossa Excelência me permite, sim, fazer uma observação, é que, atado a esse DRAP, a esse caso que está sendo julgado agora, existe uma série de processos dos vereadores. Dos 55 aos 70. Isso, vão ter o mesmo destino. O mesmo destino, mas além desses, Excelência, senhor presidente, tem também o 111-24, que é o do PT, que está inscrito o PT. Esse ficou lá para o final. E o interessante daqui é o seguinte,
O PT participou daquela convenção que era dita fraudada, daquela ata que se inquinou de fraudada. O PT teria, segundo o PPS, teria participado daquela convenção. E aí... Você tentasse isso porque é pedido de sustentação oral, inclusive. Sim. Aí o fato é que no outro processo existe um pedido de manutenção do PT. Então, presidente, eu estou de acordo. Na dúvida, vamos deixar que o povo decida. Eu até diria que acompanhei atentamente o voto aqui, pelas circunstâncias fáticas, como os Vossa Excelência colocam muito bem, ela se ajusta muito mais à veracidade do que à não veracidade do documento. Isso, justamente. Acompanho Vossa Excelência e o mesmo destino, então, declaro aos processos de número 55 a 70. Inclusive com preliminares. Inclusive com os preliminares. Estão deferidos, então, os registros dos vereadores. Tá? Votamos com Vossa Excelência no 54 e no 55 a 70, que ostentam o mesmo resultado, daí são... Todos publicados. Todos publicados. A senhora secretária já... O juiz Porteirinha, não está na ordem, mas Vossa Excelência não queria já, então, já aproveitarmos aí o 35 é o 111 dígito 24, né? Aí Vossa Excelência já... Isso. Gaivotei aí. É o número 35. E haverá sustentação oral pelo doutor Tiago da Rosa Teixeira. Que é esse que Vossa Excelência já estava adiantando isso ali, aí, né? que eu estava adiantando. Até que vai permitir também, Excelência, daí que eu possa... Sim, exatamente. Por isso que eu já coloquei nessa ordem para reforçar. Senhores, o relatório nesse processo, ele contém os mesmos argumentos do DRAP que nós havíamos já decidido. Tanto da parte impugnante como da parte impugnada e depois recorrente. Então, inclusive com as mesmas preliminares, então, a mesma situação. Tenho como cumprido o relatório. Está feito o relatório. Você dá a palavra ao doutor Tiago da Rosa Teixeira pelo prazo regimental. Muitíssimo presidente, comentando Vossa Excelência, tendo meus cumprimentos ao senhor relator, aos demais juízes dessa corte, aos servidores e aos colegas advogados. Excelência, o caso principal, o meu cliente, então, é o PT de Balneário Gaivota, que o processo principal foi julgado agora há pouco. A defesa alegou preliminarmente o cerceamento de defesa, em virtude de que, primeiramente, o PT de Balneário Gaivota, ele teria sido deferido a sua candidatura, tanto na proporcional quanto na majoritária, e posteriormente, somente em sede de recurso, é que o partido foi surpreendido, então, com a impugnação pelo Ministério Público. Dessa forma, não teve oportunidade de produzir provas e de apresentar defesa e fazer requerimentos. Excelência, a minha defesa aqui, então, seria no mesmo sentido da questão de desconstituir as provas dos autos e as provas em que se fundamentaram o recurso do Ministério Público. Como já foi muito bem alinhavado pelo relator no processo da coligação Gaivota no rumo certo, que, ao meu ver, tem similaridade, então eu declino aqui a minha sustentação oral por entender que os fatos são no mesmo sentido. Obrigado. Senhor presidente, as preliminares são as mesmas. O advogado na tribuna, o ilustre advogado na tribuna, ele manifesta sobre a questão do cerceamento
de defesa. Essas questões já foram analisadas no caso anterior, de tal modo que eu, da mesma forma, eu inacolho as preliminares. Estou de acordo. No mérito, eu já passo então ao mérito, senhor presidente, se assim o senhor me permite. No mérito, eu simplesmente estou fazendo no acórdão a transcrição daquilo que já havia no outro. De tal modo que os senhores já ouviram. Trabalhadores só ratificam o entendimento de Vossa Excelência no julgamento anterior. Justamente. Corrobora. Só o resultado aqui que ele é um pouco diferente. Que antes exposto com esse recurso e plenário, e aí ele nega provimento. Em discussão, voto no relator? De acordo. De acordo. Senhor presidente. Vossa Excelência. Os senhores não querem ouvir? Senhor presidente. Vossa Excelência publica também? Publico. Em virtude eu estava fazendo uma consideração ao juiz Aládio, e eu acho importante registrar esse fato, que naquele momento, e o presidente muito bem me alertou-me, que eu não deveria seguir, mas agora eu quero fazê-lo. Uhum. Que se seguisse na forma como havia sido decidido em primeiro grau, em Balneário Gaivota, nós teríamos uma única coligação e os outros partidos, não haveria praticamente opções, como Vossa Excelência mesmo colocou. E aqui, só mais um detalhe, que é interessante, é que em relação ao DRAP, o Ministério Público chegou a uma conclusão, que foi de não provimento do recurso, ou seja, de manutenção da sentença com relação àqueles partidos. Aqui, em relação ao PT, com todo respeito, né, mas me pareceu assim que não estaria fechando, porque se aquela era a conclusão, aqui deveria, no PT, para o recurso ser outra. Claro. Porque não fecha, já que se tivesse havido fraude. Era essa consideração que eu queria fazer a você. Deu para entender perfeitamente isso. Então, acompanhamos Vossa Excelência. Agora com a palavra o juiz Eládio Torrente Rocha, número 12, Alata, recurso eleitoral 166, dígito 35. Haverá sustentação oral pelo Dr. Charlton Richard. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores magistrados, digno procurador de justiça, senhores advogados, servidores, senhor presidente, já que vai haver sustentação oral, eu vou ser brevíssimo aqui, no nosso